Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Protestos fortes contra a direção do Internacional. O erro admitido pela comissão técnica colorada. E mudanças vão acontecer para a partida contra o Botafogo. Eu te conto tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Vamos lá, pessoal, vamos falar ainda sobre o ambiente do Internacional após o empate contra o Corinthians e a tentativa de remobilização não só do time, mas da torcida para a partida contra o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, quero começar esse vídeo falando ainda um pouco sobre a partida, mas principalmente sobre protestos que começaram ainda antes da bola rolar no estádio Beira-Rio contra o presidente Alessandro Barcelos. Uma faixa foi estendida na Guarda Popular contra o presidente do Internacional, ali com o sinal de proibido, umas notas de dinheiro ali em volta do presidente e protestos também com cantos, né? Fora Barcelos, Ei Barcelos, VTNC, então teve de tudo, protestos não só antes da bola rolar, mas também após o fim do jogo, a torcida mostrando a sua insatisfação com o time e com a sua direção principalmente. O Inter foi vaiado no fim do jogo, quando os jogadores se juntam ali para cumprimentar o torcedor que vai ao estádio, tomaram uma sonora vaia do torcedor que compareceu em baixo número mais uma vez ao estádio Beira-Rio. Foram um pouco mais aí de 12 mil torcedores, um público realmente muito, mas muito baixo, considerando que o Inter ainda deu ingressos praticamente de graça a todos os seus sócios que poderiam ingressar gratuitamente no estádio Beira-Rio. Aliás, pessoal, falando sobre isso, teve uma cena que chamou bastante atenção, que foi o choro do D'Alessandro na entrevista coletiva, que repercutiu entre torcedores e jornalistas. E a gente confere essa imagem do pós-jogo. Que eu não estou culpando o torcedor, longe disso, muito longe disso. Sempre que nós precisamos, eles estiveram presentes. Quando tiveram que cobrar, cobraram. Quando tiveram que se manifestar, se manifestaram. Mas é um pedido que eu senti. É um sentimento que tenho de estar juntos num momento importante do clube. É um momento importante. Volto a repetir. Passamos por muito mais complicados e mais difícil do que esse. Mas temos plena confiança nos jogadores que estão aí. Temos muita confiança na comissão. Só que precisamos do torcedor. Precisamos do torcedor. Precisamos deles. Precisamos sábado da força de vocês para poder ganhar um jogo importante. Pois é, o D'Alessandro pedindo ali o apoio do torcedor para que o torcedor não abandone, porque vamos lá, sendo bem sincero, o torcedor que vai ao estádio ele já abandonou. Um jogo Inter e Corinthians com ingresso gratuito praticamente, com 12 mil pessoas, é de uma torcida que abandonou. E o D'Alessandro está aí tentando trazer o torcedor de volta. Muitas discussões em relação ao ambiente do Inter, a situação mental do vestiário. Se o líder do vestiário está chorando na entrevista para chamar o torcedor, é porque a situação está complicada. Então o Inter finalmente parece estar caindo na real de que a sua briga é contra o rebaixamento apenas nesse campeonato brasileiro. Avançando, pessoal, um pouco na entrevista do Ramon e do Emiliano Dias, que aconteceu também após a partida, os dois admitiram um erro na partida, que foi ter substituído o Alan Patrick. Eles foram questionados por essa troca na segunda etapa, o Alan Patrick saiu para a entrada do Ricardo Matias e o Inter ficou sem um armador. E o Emiliano admitiu que, na verdade, foi um erro, que eles estão conhecendo ainda o grupo de jogadores, estão há menos de uma semana, completam uma semana nesta quinta-feira, e não acertaram, na visão deles, em tirar o Alan Patrick, que apesar de estar jogando muito pouco, e vem já de bastante tempo isso, aliás, na partida, o Alan Patrick para mim foi um dos piores em campo, perdeu um gol
com 1 minuto de jogo e não apareceu no restante da partida. Mas mesmo assim é um jogador decisivo, dos mais importantes que o Inter tem no seu elenco, e o Emiliano admitiu que não foi uma boa escolha ter tirado o camisa 10 da equipe colorada. Quero falar também, pessoal, sobre outra escolha que deu o que falar, que é o Oscar Romero, né? Eu, sinceramente, não acredito que o Inter vá conseguir recuperar esse jogador. O Oscar Romero, ele foi um erro, e foi um erro bem fácil de ser diagnosticado. Foi um negócio de última hora, no fim da janela, no desespero, o Inter buscando um jogador para ser um substituto do Alan Patrick, não deu certo. O Oscar Romero até tem qualidade técnica, mas é um jogador que não entrega intensidade. Então vamos lá. O Inter hoje é um time exposto com esse sistema do Ramon Dias, com esse losango no meio-campo, é um time exposto, é um time que não marca, principalmente pelos lados, e o Oscar Romero tem grande contribuição também nessa falta de marcação. Acredito que para a partida contra o Botafogo, aliás, o Inter treina nesta manhã no CT Parque Gigante, se você está acompanhando depois da 1 da tarde, já treinou com portões abertos, inclusive, para a imprensa. E o Oscar Romero deve perder a sua vaga na equipe para o Thiago Maia, jogador que entrou na segunda etapa, está recuperado aí da sua lombalgia e deve começar o jogo no final de semana. Eu ainda gostaria de ver o Inter com mais velocidade, um time com pontas. Bota lá o Vitinho, beleza, não é o melhor que o Inter tem no momento, mas a situação ela é muito complicada. O Inter precisa não só de velocidade, mas também de marcação pelos lados, algo que ficou muito evidente após essa partida contra o Botafogo. Um problema que tem chamado a atenção de todos no ambiente do estádio Beira-Rio, a questão física. Houve mais uma vez uma pergunta na entrevista coletiva ao Emiliano e ao Ramon sobre a questão física do Internacional. O Emiliano ele deu uma resposta muito clara e muito cristalina, apesar de ter praticamente se negado a responder à questão. Por quê? Ele disse o seguinte: olha, eu não vou comentar, é a outra comissão técnica, não vou criticar o trabalho dos profissionais anteriores. E eu não quero mais falar sobre isso, espero que vocês não me perguntem mais sobre esse aspecto físico. O que deixa muito claro que há sim uma preocupação e uma defasagem física do Internacional. O Inter não corre, o Inter não tem jogadores intensos e além de não ter esses jogadores intensos, eles estão mal preparados fisicamente. Porque vamos lá, pessoal, fazendo uma leitura muito simples do que disse o Emiliano Dias, se não tivesse nenhum problema físico, ele diria, não, tá tudo certo, o trabalho físico tá bem feito, agora a gente chega, muda algumas coisas, mas o time tá correndo, não é esse o problema. E acho que ele faria isso se de fato não fosse a questão. Mas como há essa leitura da nova comissão que o time está mal preparado fisicamente, o Emiliano não prefere entrar nessa discussão, prefere não entrar na polêmica e resolver internamente esse grande problema diagnosticado pela nova comissão técnica do Internacional, em contraponto ao trabalho da comissão anterior, comandada pelo Paulo Paixão. Vamos lá, galera. Quero tirar esses minutos finais aqui do vídeo para levar um papo com vocês. Eu, sinceramente, estou muito preocupado com o Internacional. O que eu vi em campo ontem no Beira-Rio é um time que está com a cara da Série B. Talvez não vá, e acho que não vá cair mesmo, principalmente pelos adversários. O Inter hoje tem 6 pontos de vantagem em relação ao Juventude, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. Não acho que esses times vão conseguir tirar essa diferença. O Inter deve aí conquistar mais pontos também nas próximas rodadas, mas o que o Inter vem apresentando é, no momento, na minha opinião, o pior futebol da Série A. O time que menos joga, o time que menos corre da primeira divisão do futebol brasileiro. O Sport, muito mal no campeonato, mas corre e joga mais que o Inter atualmente. O Juventude joga mais que o Inter. A gente viu no segundo tempo lá no Jacone, depois que o Carpini consertou as cagadinhas que ele fez na escalação. Vitória joga mais que o Internacional. Então vamos lá, são muitos times fracos que nesse momento
jogam e pontuam mais que o Inter na tabela do campeonato. Isso é muito preocupante. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Cai, não cai, é candidato, vai se recuperar? Quero ouvir também a opinião do torcedor e de você que me acompanha aqui no YouTube. Certo, galera? Eu volto ainda hoje, nesta quinta-feira, para a gente atualizar o Inter com as novidades do CT Parque Gigante e desse ambiente de pressão que o Inter vive neste momento, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!